Olá a todos os alunos. Novamente aqui falando sobre técnicas e materiais que nós usamos. Vou falar um pouco de lápis de cor. Então vou sempre lembrar da organização. Sempre deixar tudo que você acha que vai precisar, às vezes até coisas a mais próximas a você. Primeira coisa que eu estou fazendo de organização: a nossa caixinha, caso eu precise fazer ponta, está do meu lado. O estilete também está a postos aqui. Os lápis iniciais que eu acho que eu vou utilizar. Eu estou com as caixas básicas que nós temos aqui no ateliê bem próximas a mim, caso eu acho que precise de alguma coisa. Essa explicação aqui vai ser basicamente de passagem de tom e a quantidade de marcas que eu vejo muitos alunos deixando na hora de colorir. Vai entrar um pouco naquela questão que a gente estava falando no grafite, na primeira aula de grafite, que é com relação à ponta e o jeito que o lápis toca no papel. Esse aqui muito mais do que o grafite, porque o grafite você ainda tem recurso. Você tem o esfuminho, você tem o pano, você pode usar um pincel. Então você tem alguns recursos para assumir com a marca. O lápis de cor ele é meio encerado, então fica meio difícil de você usar algo além do próprio lápis de cor para fazer passagem de tom. Tem um lápis que não está aqui que eu tenho que adicionar, falando até sobre passagem de tom, que é o branco. Pouca gente sabe qual é a utilidade do branco, e é na realidade para a gente fazer passagem de tom. Ele clareia um pouco também as misturas, deixa o tom mais homogêneo quando você faz as passagens de tom de um para o outro. Então vamos lá. Vou pegar logo os tons terrosos, porque normalmente quando a gente faz rosto, e a maioria dos objetos eu uso muito, né? Quem conhece minha pintura, eu uso demais os tons terrosos. Então aqui eu tenho o terra de siena queimada, um ocre, mas ele está mais com um siena natural, que ele é mais quente do que o ocre habitual, e um sépia. Eu peço desculpa por não usar os nomes dos lápis de cores, como vem na caixa. Eu uso os lápis de cor como o nome de tinta a óleo, porque são as referências que eu vou passar para vocês futuramente quando vocês estiverem pintando. Tanto a óleo, tanto a acrílico, como a aquarela. Então a gente sempre tem essa questão de estar utilizando os nomes corretos para as pinturas mais clássicas. O terra de siena queimada, ele é um tom meio que médio. Então, se eu estou colorindo com a ponta do lápis, eu tenho um preenchimento mais padrão. Se eu fizer aquele mesmo esquema que eu estava comentando, observa como é que ele tem mais lápis de cor aqui e aqui mais madeira. Eu posso fazer ele com mais potência se eu quiser. E olha a diferença. Eu tenho uma diferenciação na marca. A marca que ele deixa no papel é muito diferente. Consegue visualizar a diferença? Se eu pego ele de outra maneira, que são os três dedos segurando, o lápis mais acima da mão, eu consigo fazer mais força ainda. Isso eu estou utilizando somente um lápis para fazer essa passagem de tom. Eu quero deixar ele mais escuro. Lembra do círculo cromático? Até deixei ele próximo para falar dele. Se eu quero deixar ele mais escuro, eu tenho como botar mais potência. Se eu quero usar um tom mais escuro ainda, eu uso a complementar. Como o terra ele é um tom alaranjado, eu uso a sua complementar direta, que é o azul. Seria de maior conflito. Ele é amarelo e vermelho, e a que sobra na frente é o azul. Assim como o vermelho vai ser o verde. Professor, eu posso usar um verde mais escuro ou um verde mais claro? Pode. Tudo depende do que você vai estar fazendo no seu desenho. Então aqui eu tenho o terra, e se eu quero deixar ele mais escuro, eu vou entrar com um sépia. Professor, ainda não consegui ter um tom que eu queria. Então o que você vai fazer? Você vai usar complementar. Você vai usar o azul. Poxa, Anderson, tá ficando um tom meio azulado. A pintura a óleo, a pintura acrílica, a própria aquarela são feitas de camadas. Então eu fiz uma camada em terra, uma camada em sépia, e eu posso, se eu quiser um tom mais quente ainda, eu uso uma última camada de sépia. Aqui eu estou usando sépia, mas depende do tom que vocês estão usando, o que vocês estão pretendendo fazer. Queria que vocês observassem que eu usei somente um padrão de direção,
Porém, você pode usar, assim como no grafite, a rachura. Começo numa posição e vou padronizando para outra. Eu quebro todo o movimento. Com adição de camada, eu posso fazer uma camada fria, fazer um outro movimento qualquer aqui dentro. E posso quebrar novamente se a minha intenção for ficar mais quente. Entenderam aqui a questão de complementar? Vou utilizar uma outra um tanto quanto diferente, que é uma questão de passagem de tom muito para pele clara. Esse amarelo aqui explode demais, então eu tenho ele bem intenso e tenho ele clareando. Essa cor, por favor, não chame de cor de pele. Esse é o Nápoles. Ele usa para dar uma quebrada nesse amarelo muito vibrante. Então eu tenho uma nova passagem de tom, de um tom mais amarelado para um Nápoles. Para fazer tom de pele serve? Dependendo muito das pessoas. Aqui, como ficou muito amarelado, eu posso quebrar esse tom usando o terra de siena queimada. Bem suave. Porque você tem uma passagem de tom diferente. Você falou que usaria o branco para fazer passagem de tom. Então, quando eu utilizo o branco, eu amenizo as marcas de lápis. Eu não sei se vai dar para ver por esse vídeo, eu vou usar até em cima desse aqui, que tem mais marcas de mais poros. Observa só os poros. Olha como é que altera o tom. Olha a diferença, daqui como está fosco e daqui como ele vai criando um tom mais homogêneo. Essa é uma das partes das ideias de como se retirar a marca. A outra questão que eu estava comentando, como nós utilizamos não somente uma cor, aliás, a gente dá uma privada muito grande, a gente tenta fazer muito essa questão de utilizar o máximo de cores possíveis, você usar as complementares, trabalhar com vários tons, porque enriquece seu desenho. Você fala, o céu é azul. Se você fizer um céu inteiro azul, ele não vai ter movimento, ele não vai ter cor, não vai criar uma passagem, você não vai ter um certo degradê, vai ficar algo sólido, algo rígido. Você fala, tá muito bem coloridinho, mas falta alguma coisa. Falta um movimento, falta uma direção. Isso faz muito parte disso. Falando em céu, vou até abrir um tom com um azul. Aqui a gente tem um azul que na tinta óleo seria um ultramar. Então aqui, ó, olha o tom que ele tem. Se eu venho fazendo uma passagem para baixo, você pode falar que isso aqui é um céu. Normalmente o degradê do céu é um escuro em cima, clareando embaixo. Se eu quero uns tons diferentes, eu vou usar o complementar dele. Eu posso usar um terra, mas aí um tom bem suave, quase esmaecido, porque aqui quem chama atenção é o azul. É uma ideia de se ficar frio. Professor, eu vejo muito céu e às vezes tem um tom avioletado. Não estou falando de pôr do sol, estou falando do momento do dia que ele fica um pouco mais aquecido, ele fica mais avioletado. Entra com magenta. Não fica chamando uma atenção muito grande, não fica vibrando demais e você consegue visualizar isso melhor. As passagens ficam mais nítidas. Então você consegue ter uma passagem de tom com um lápis deitado, posição de mão diferente. Você consegue ter uma passagem. Vocês estão vendo as linhas? Se eu passar o branco, eu vou suavizando essas linhas. Eu não tenho tanta preocupação com relação ao céu quando eu estou fazendo, porque dependendo do movimento, se esse movimento se manter no céu, para mim vai ser indiferente. Vai ser até interessante ele ter esse movimento. Quando eu faço qualquer outra coisa na frente desse céu e eu tenho um recorte,
é mais simplificado para mim, seu olho lê com maneiras mais fáceis um movimento de céu na horizontal, do que você fazer, a não ser que você queira um céu tempestuoso, você marca uma nuvem mais tempestuosa. Vou fazer aqui uma parte de cima. Aqui dá até para fazer uma composição. O que eu usei como céu, posso até usar como mar, porque o movimento prático é o mesmo. E aqui eu começo novamente, um tom escuro na parte superior. E lembrando que aqui eu estou usando somente um azul, estou usando somente o ultramar. Nesse momento eu vou até utilizar um outro azul para ter um outro movimento. Vocês conseguem visualizar uma nuvem, marcação básica. Aqui, como eu não quero muito destaque, eu não vou desenhar tanto essa nuvem aqui. E aqui sim eu quero um recorte maior da nuvem, com mais destaque entre o branco e o azul do céu. Se eu quiser fazer uma margem maior, como antes isso aqui não era para ser uma linha do horizonte e agora se transformou, vou colocar a linha mais corretamente, porque ela estava totalmente torta. Não sei se vocês conseguem ver com nitidez. E agora eu começo a entrar com os tons que eu tinha comentado. Eu entro com um tom mais avioletado. Estou achando muito marcado, entro rachurando. Entro com outro tipo de movimento, ele vai me dar uma outra leitura. Eu tenho um violeta aqui agora. Se nesse canto eu quero uma vegetação, eu posso pegar um verde? Claro que posso, mas eu também posso fazê-lo. E aqui entra uma grande diferenciação. Se eu quero um primeiro plano mais detalhado, mais destacado, eu uso traços mais fortes. Eu dou uma intenção aqui, que aqui é um mato, é uma vegetação. Eu trabalho com várias direções ao mesmo tempo. Uma coisa que eu vejo muito é a questão da ocupação do desenho. Se eu tenho esse espaço para trabalhar, eu não fico utilizando um pedaço pequeno dentro dele. Eu uso sempre um espaço maior, tento sempre utilizar todo o espaço que eu tenho. Então aqui eu já tenho uma vegetação na base. Eu usei somente o amarelo como base e o azul, então eu tenho uma harmonia do começo ao final novamente. Eu tenho os violetas aqui em cima e eu tenho os azuis fazendo as misturas. Como uma das cores que eu usei o tempo inteiro em todos os locais é o violeta. Olha como é que eu entrei ele forte demais aqui, eu vou ter que quebrar esse violeta aqui. Mas olha quando eu suavizo a mão, ele se torna harmônico, ele não fica um tom que chame muito a atenção. Então eu não preciso deixar ele intenso. E essa é uma das coisas que deixam a obra harmônica, eu não preciso entrar com muita vontade. Olha, naquele que estava intenso, se eu entrar com um azul em cima, eu quebro o tom. E aqui, como em toda a obra eu mexia, os tons terrosos também. Então agora eu crio uma marinha simples com tons terrosos. Posso fazer aqui uma intervenção. Uma das coisas que o pessoal sempre fica meio curioso é que borracha se usa em lápis de cor. Muita gente acha que não apaga. E aqui eu vou fazer uma pequena intervenção, até num tom que está muito intenso. Fazer uma pequena marinha.
fazer um pequeno barco à vela aqui bem simplificado. Usei o terra embaixo, então para criar uma harmonia, já que ele não vai ser o único, vai ficar intenso demais. Eu entro com terra e sépia. E depois eu executo o desenho, então vai ficar algo bem simples. O que eu quero mostrar para vocês? Dependendo da minha intenção, eu posso deixar as marcas para dar mais movimento ou menos. Todo esse desenho tem um movimento muito intenso. Como eu falei que eu queria ter algo com um pouco mais de movimento, já direcionei a vegetação para um lado, coloco o barco indo para o mesmo lado e eu crio um movimento. Posso trabalhar com mais movimento, se eu quiser botar algumas linhas, como se estivesse empurrando esse barco para frente. Então eu crio um movimento de toda a obra com um movimento de direita para esquerda. Espero que vocês tenham entendido essa base aqui. Lembrando sempre da questão harmônica e uma outra questão que é a questão compositiva, que é a questão de você utilizar o espaço. Eu vejo muita gente fazendo, aqui na ateliê, principalmente quando entram, que é uma folha desse tamanho e um desenho mínimo no meio. Todo o espaço perdido cria algo meio fora do padrão, fora da harmonia. Então espero que vocês tenham entendido. Novamente, qualquer dúvida, procurar tanto a mim quanto aos professores, tá ok? Um abraço, até a próxima.